Hoje a gente vai falar sobre Ezequias, Manassés e Amon. Para quem não ouviu a minha oração, eu só vou fazer uma introdução. Quando a Betina, a gente estava planejando as aulas de EBD, eu falei para ela, não sei se ela lembra disso, mas lá na faculdade a gente teve um professor que ele faz consultoria nas igrejas. E então ele vê essa questão de estudo, EBD, essas coisas assim. E aí estava numa igreja, e essa igreja, eles tinham EBD, uma das poucas igrejas hoje em dia que tem EBD. E ele estava fazendo pesquisa e tal, e um senhor assim, orgulhoso, falando, nós estudamos os reis nesse semestre. Ele, nossa, que bom, muito bom. E o que você aprendeu? O que você está levando para a sua vida através disso? Aí o senhorzinho ficou assim, não sabia o que responder, né? Porque, na verdade, eles estudaram os reis, estudaram o Antigo Testamento, mas eles não tinham aplicado isso para a vida. Eles tiveram conhecimento só. Então, eles não estavam aplicando isso. Aí eu falei para ele, não, a gente precisa estudar, mas a gente precisa ter algum ensino para que a gente seja transformado, alguma coisa que a gente possa levar. E às vezes é difícil, né? Algumas histórias assim que, nossa, você fala, não, qual é o princípio dessa história, né? Mas todas elas têm um princípio, um ensino, e a gente tenta trazer para a nossa escola dominical. Ou fazer ou não fazer. Ou não fazer, como quase todos esses reis aqui que a gente já estudou. Então a gente vai começar hoje com Ezequias. Depois a gente vai ficar maior tempo no Ezequias e vocês vão descobrir por quê. Quem leu ou quem conhece a história vai saber por quê, né? Lá em 2 Reis, 18 a 21 e 2 Crônicas, 19 a 33. Eu falei o quê? Que bom que vocês estão atentos, né? Ah, lógico, para ninguém dormir aí. Aqui eu sempre, quando eu dei aula, eu coloquei essa cronologia aqui. Como ela é comprida, então lá em cima cortou lá, mas é só a cronologia dos reinos. E ali Ezequias em 700 anos antes de Cristo, né? Depois Manassés e depois Amon, que é um pouquinho só. Ficou só um pouquinho. Então a gente vai falar principalmente de Ezequias. Como todos podem ver, o reino de Israel já foi tomado lá e já não está existindo mais. Um pedacinho do reinado de Ezequias, sim, mas depois ele não existe mais. A gente ouviu semana passada com o professor ali. Ezequias, no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, e ele começou a reinar nesse terceiro ano. Ele tinha 25 anos de idade, não era tão, não tinha tanta idade assim, e ele reinou durante 29 anos lá em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Abia, e era filha de Zacarias. Aqui a gente viu que nos reinos de Israel não teve nenhum reino bom, nenhum rei que foi bom. Judá teve, e sempre coloca isso no começo quando está falando desse rei. E esse rei, o Ezequias, foi justo aos olhos do Senhor. E ele fez tudo conforme o seu antepassado Davi. É isso que está escrito lá no Reis e em Crônicas. No primeiro mês dele como reino, ele já reabriu as portas do templo e ele as consertou. Então ele já, mesmo no começo, quando ele já começou a reinar, ele já começou a agir. Ele já resolveu o problema do seu antepassado, do rei anterior. E ele removeu os santuários,
ele quebrou as colunas sagradas que tinha lá, ele derrubou os postes para outro deusa lá de Aserá. Então ele no primeiro mês ele já começou fazendo o que era bom aos olhos de Deus. Ele nem esperou muito tempo. E aí ele convoca os sacerdotes, os levitas, ele reúne todo mundo numa praça e ele faz inclusive um discurso aos levitas para que eles consagrassem e lembrassem da maldade do que os seus pais e os seus antepassados tinham feito e para que todos eles se consagrassem. E os levitas, depois desse discurso que ele faz, os levitas, eles logo começam a trabalhar para justamente fazer o que o rei tinha mandado. E aí a comunidade já começou a fazer sacrifícios, ofertas, e eles retomaram todos os rituais, tudo que Deus tinha mandado, tanto os sacerdotes, tanto os levitas e o povo, eles voltaram a fazer as coisas que Deus tinha mandado e todos começaram a louvar a Deus e se purificavam. Ezequias, ele confiava no Senhor, o Deus de Israel, e está escrito que nunca houve ninguém como ele dentre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Eu queria ler para vocês, 2 Crônicas 30, de 6 a 10, que é a celebração da Páscoa. Porque nem isso eles faziam, e ele retomou também todos os rituais, e eles celebraram a Páscoa numa data diferente, porque eles já não estavam mais fazendo nem isso, o povo, de tanta iniquidade que eles estavam, nem isso eles estavam mais comemorando. Então, por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá, com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais, com a seguinte mensagem: Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês. Acho interessante porque lá em Tito fala que para que a gente, Tito 4:8, diz para que a gente se aproxime de Deus, que Deus se aproximará de nós. E aqui no discurso dele ele diz o povo se voltar para Deus, porque Deus voltará também para eles. Isaac, perdi aqui. Volto para você. Aqui. Para que ele se volte para vocês, que restaram e escaparam das mãos dos reis da Assíria. Assíria e não Síria, como a Betina até lembrou a gente. Não sejam como seus pais e seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como seus antepassados, submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre. Sirvam ao Senhor, o seu Deus, para que o fogo de sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. E os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e em Manassés, e até em Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. Eu queria ler outros textos que eu coloquei aqui, porque eu não sei se todos leram. Ler Crônicas na continuação, Crônicas 30, 18, 20. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés e Issacar e de Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram da Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: Queira o Senhor, que é bondoso,
perdoar tudo. Todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Uma oração de Ezequias, e Deus ouviu a oração de Ezequias, apesar deles não tivessem feito a purificação, mesmo assim eles comeram, e Deus ouviu a oração de Ezequias. E 2, 30, 25 a 26, diz assim: E toda a assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que se haviam reunido, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu. A oração dele chegou aos céus, sua santa habitação. E mais 31, de 4 a 5. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor de trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo o que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Eu li esses 3 textos porque a gente percebe que Ezequias era o rei e o povo estava numa iniquidade, longe de Deus, fazendo coisas que não agradavam a Deus. E o rei, ele manda. Só pode ver que ele dá a ordem. Então ele faz decreto e tal, e o que ele faz, o povo vai atrás, mesmo contrariado. Pelo menos era assim, né? Talvez em algum outro lugar hoje em dia ainda seja assim. Mas a gente percebe como Ezequias, apesar de ele dar ordem, foi sincero da parte dele. E isso fez com que o povo, eles não estavam fazendo por causa da ordem de Ezequias. Dizem que eles faziam realmente porque eles estavam fazendo, porque eles queriam. Aqui no último aqui que eu li, eles deram o dízimo com generosidade. E eles davam o melhor deles. Então Ezequias, por ter sido um rei bom, ele influenciava todo o povo. Não só porque ele estava ordenando, mas é porque ele influenciava o povo positivamente. Então, e Deus ouvia, inclusive, a oração de Ezequias, e ele perdoou aqueles que estavam de acordo com a lei, o que estava escrito. Ele mesmo assim, Deus perdoou, porque eles não estavam seguindo ali os rituais conforme deveriam. Então, esse povo, por ter um rei que estava fazendo a coisa certa, ele estava influenciando positivamente todo o povo. E o Senhor estava com ele. Por isso, ele tinha êxito em tudo o que fazia. Isso me lembra de José, inclusive. Quando José foi vendido pelos irmãos e estava lá no Egito, também dizia que Deus estava com ele e tudo que ele fazia dava certo porque ele estava com Deus e ele tinha êxito nas coisas. Inclusive, as pessoas em volta de José também eram abençoadas por causa dele. E aqui, Ezequias, a gente vê a mesma situação. E Samaria, como a gente viu, ela já tinha sido sitiada, já tinha sido conquistada. E aí depois de Ezequias já ter feito, logo quando entrou, já começou a fazer coisas boas, começou a restaurar tudo o que o seu antepassado tinha destruído tudo. Senaqueribe, nome maravilhoso, né? Senaqueribe, na verdade, ele ameaça Jerusalém. E
vou confessar aqui para vocês, eu gosto de filmes de guerra, mas filmes da Idade Média, que mostram mais ou menos, ou não sei se mais ou menos, porque normalmente quando eles fazem esses filmes, eles pesquisam muito, né? Então, alguma parte é real. E eles mostram, quando a gente lê essas histórias de reis, eu consigo imaginar mais ou menos como que era. E não sei se tem mais alguém aqui que gosta desses filmes também, mas alguns são mais violentos do que outros, mas a gente tem uma ideia de como era naquela época, porque eles mostram aqueles exércitos lutando, e normalmente os filmes não mostram, né, toda aquelas mortes. Alguns mostram corpos caídos, não sei como eles resolviam com isso, como é que eles tiravam os corpos ali da batalha, ali daqueles campos. Porque isso os filmes não mostram, né? Devia ser terrível. E aí esse Senaqueribe, ele ameaça Jerusalém, ameaça o reino de Ezequias. E quando Ezequias recebe esse relato, ele rasga suas vestes, ele vestiu-se com pano de saco e entrou no templo do Senhor. Aí eu lendo isso, eu falei, mas ele se vestiu de pano de saco? O que significa isso? Talvez alguns sabem, né? Então eu falei assim, não, vamos falar um pouco sobre isso, porque isso era comum. Isso era uma atitude externa para mostrar alguma coisa. Davi fez isso, Samuel, Jacó fez isso. E aí eu fui pesquisar o porquê que era feito isso. E quando alguém fazia isso naquela época, isso servia para comunicar certas emoções, atitudes para outras pessoas. Mostrar que ele estava angustiado ou fazendo algum pedido para Deus. Era um sinal de tristeza e de lamentação. E se a gente vê lá em Gênesis 37, 34, Jacó, quando ele recebe a notícia falsa, né? Quando os irmãos tinham vendido José, eles falaram que José tinha sido morto, Jacó faz a mesma coisa, ele rasga as suas vestes e ele também se veste de pano de saco, porque mostrando a sua tristeza e a sua lamentação. Davi também também diz isso quando Abner foi morto também, e ele fala para todos, rasgai vossas vestes, cinge-vos de pano de saco e ide pranteando diante de Abner. Então, quer dizer, eles também, quando choravam por alguma perda, eles também tinham faziam esse sinal para que as pessoas vissem. Mas também era uma evidência de humildade. Então, era uma súplica a Deus. Daniel fez isso, quando diz, voltei ao rosto ao Senhor Deus, para buscar com o coração e súplicas com jejum, pano de saco e cinza, em Daniel 9:3. Então era também um sinal de humildade. E também era uma demonstração de arrependimento. E isso também é muito comum, e eles faziam isso também. Lá em Jonas, os ninivitas ouviram as advertências do profeta de Deus e se converteram. Inclusive, Jonas não gostou muito, né? Porque ele queria destruir o pessoal. Eles cobriram-se de pano de saco, mostrando arrependimento. Depois do cativeiro da Babilônia, os filhos de Israel jejuaram, trouxeram a terra sobre si e se vestiram de pano de saco quando chegaram a confessar os seus pecados diante do Senhor. Lá em Neemias 9, de 1-4. Mas na aliança, a gente não vai fazer isso, né? Nós não temos uma ordem para fazer isso, né? Eles faziam isso com sinal, naquela época, para mostrar tudo isso que eu falei. Mas hoje em dia, nós não precisamos fazer isso. Se você quiser, também está liberado, né? Porque também não tem nenhuma proibição. Mas o que nós precisamos é demonstrar de coração. É mostrar realmente que nós
temos arrependimento, que nossa humildade, mostrar talvez que a nossa vida foi transformada. E a gente não vai precisar se vestir de pano de saco, mas interiormente, nosso coração é como se tivesse vestindo isso para mostrar a Deus e que as pessoas também veem isso em nós e ver que Deus transformou a nossa vida. E aí eu queria ler para vocês Isaías 58, de 1 a 10. Vocês falaram para eu falar alto, né? Sempre. Isaías começa assim: grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie o meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles, porque jejuamos, dizem, e não ouviste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da justiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recuar ajuda ao próximo? Não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. E sua retidão irá diante de você. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como um dia. Esses exemplos que eu dei aqui era um sinal de arrependimento, era realmente um sinal de tristeza, de humildade, mas teve alguns casos que eles faziam externamente, mas internamente não tinha mudado nada. Então que a gente também tome cuidado de não ter essa falsidade que aqui em Isaías 58, de 1 a 10 fala, porque eles faziam essas coisas externas, mas no fundo eles não estavam sendo arrependidos ou estavam fazendo a coisa certa diante de Deus. Como eu falei no começo, ele tinha sido ameaçado por Senaqueribe, e Isaías ele prediz a libertação de Jerusalém. E ele recebeu a carta depois dessa ameaça, ele se lamentou, ele pediu a Deus, e eles falaram de novo, eles ameaçaram,
eles falaram não só o reino, mas também falaram mal, eles ameaçaram, falaram mal do Deus, como, quem é esse Deus que vai livrar você e tudo mais. E quando Ezequias recebe isso, ele também ora a Deus, quando ele lê o que os mensageiros trouxeram para ele. E Isaías, ele profetiza a queda de Senaqueribe, porque Ezequias confiou em Deus, orou a Deus e se humilhou diante de Deus. E naquela noite, eu fiquei imaginando aquelas batalhas que eu vejo, que a gente vê em filme. Eles tinham mais de 185 mil. Era um grande exército. E naquela noite, depois dele zombar do Senhor, achando porque era um exército gigante que ele ia ganhar, e falando que Ezequias estava enganando o povo, porque não tinha como ele se libertar, então todos iam morrer. E aí o anjo do Senhor, ele matou 185 mil homens, todos os oficiais desse Senaqueribe, do rei da Assíria. Quando o povo se levantou, e está escrito isso, até é difícil a gente imaginar isso, estava cheio de cadáveres ali, naquele campo ali. E depois disso, esse rei, ele saiu envergonhado, voltou para sua terra, para a Síria, e depois de alguns dias, depois de algum tempo, ele estava no templo do seu Deus, de Adrammelech não, de Nisroch, esses nomes são meio difíceis de falar. Os seus próprios filhos os mataram. E como eu falei de filme, nesses filmes de época e de guerra, eles acreditam muito nos seus deuses. E quando eles vão para a batalha e eles vencem, eles ficam com uma moral alta e todo mundo acredita que ele vai ter sucesso porque o Deus está com ele e tudo mais. E as pessoas seguem essas pessoas. Quando esses reis, ou esses oficiais, eles são derrotados, aí aqueles oficiais e o povo começam a duvidar desse rei. Como se o Deus tivesse abandonado aquele rei. E aí ele perde meio que a moral, né? Então ele já fica meio vulnerável, porque as pessoas já não acreditam mais que ele vai ter sucesso nas batalhas. E eu acredito que aqui deve ter acontecido algo parecido. Ele saiu envergonhado porque ele tinha um exército gigante e ele foi humilhado, ele perdeu. Ezequias nem precisou fazer nada e ele voltou envergonhado e os próprios filhos foram lá e assassinaram ele. Depois, Ezequias, ele fica doente e quase morreu. E essa é uma história interessante também, porque nosso irmão ali, depois da última aula que eu dei, né, do nosso professor, ele falou assim, acabou a aula e falou assim, estou com um monte de dúvida, precisamos conversar. Até agora a gente não conversou, né? E talvez hoje vai ter mais algumas dúvidas também. Porque nesse caso aqui foi interessante, porque ele fica doente e o profeta Isaías vai visitá-lo e o Senhor diz o seguinte, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Deus disse isso. Não tem nenhuma dúvida ali que acabou, né? Para ele. Não vai se recuperar. Só que ele fica triste, ele virou o rosto para a parede, ele orou ao Senhor e chorou amargamente. Quando Isaías estava saindo, Deus chega para Isaías e diz o seguinte, assim diz o Senhor, ele nem chegou embora. Volta lá. E diz o seguinte, ouvi a oração e vi as suas lágrimas e eu o curarei. E agora? Deus mudou de ideia?
Deus ouviu a oração dele, viu as suas lágrimas e o curou. E essa história é interessante porque houve uma outra situação, porque Ezequias foi curado e Ezequias pergunta a Isaías qual é o sinal de que essa é a vontade de Deus. E aí o sinal, Isaías fala para ele, você quer que a sombra do sol sobe 10 degraus ou recue 10 degraus? Aí Ezequias fala, é mais fácil avançar 10, então é mais difícil voltar, então volta 10 degraus. E voltou. E a sombra voltou 10 degraus. E esse acontecimento, os babilônios ficaram sabendo disso. Porque depois os babilônios vão até ele para perguntar sobre esse milagre que aconteceu. Eu li que Deus fez a terra recuar, a terra gira para um lado e ela voltou. Eu não sei, eu não consigo imaginar isso, mas fato que aconteceu um milagre e Deus mandou esse sinal de que essa sombra voltou. O que a gente pode pensar isso? Deus ouve nossas orações. Aí, não vou entrar numa discussão de calvinista e nem de arminiano aqui, né? Mas Deus tinha decidido que ele ia morrer. E Deus ouviu a sua oração e as suas lágrimas e deu mais 15 anos de vida a ele. E aí, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Então, se alguém quiser discutir, ore na sua casa hoje e pergunte para Deus o porquê disso. E o sinal, o sol retrocedeu. E fez a sombra recuar os 10 degraus lá. Como eu disse, os mensageiros da Babilônia, eles ficaram sabendo e foram até lá, inclusive para perguntar. E aí Ezequias fez uma coisa meio estranha, porque os mensageiros foram até lá para perguntar e tudo mais, e ele começou a mostrar toda a Jerusalém para eles, tudo. Mostrou o templo, mostrou tudo. E aí, quando Isaías perguntou para Ezequias, o que você fez? Quem são esses caras aí? Aí ele falou, cara, Ezequias, mas o que você fez? Eu contei tudo. Eu contei tudo. Todos os segredos ali, né? E aí, Isaías fala para ele, olha, esse povo aí, um dia, vai dominar tudo aqui, vai tirar tudo aqui e vai levar, inclusive, alguns cativos para a Babilônia, para a terra deles. E aí, a resposta de Ezequias foi meio surpreendente, né? Meio egoísta. Ele diz assim, boa é a palavra do Senhor que anunciaste. Como assim boa? Se vai levar o jeito embora, vai levar as coisas do templo e tudo mais, né? E ele fala, boa é a palavra do Senhor que anunciaste. Pois ele pensou, ao menos haverá segurança durante toda a minha vida. Poxa, Ezequias, tá vindo tão bem, né? E depois, a palavra de Deus diz que ele também ficou orgulhoso, numa certa fase da vida dele. Ele ficou orgulhoso e depois ele morreu. Mas a palavra também diz que ele ficou orgulhoso. Isso fez com que Deus irasse por causa disso, mas aí ele se arrepende. Ou ele reconhece que ficou orgulhoso e aí o reinado dele, a ira de Deus, não cai em cima do reinado dele. Como eu disse, ele foi um líder que influenciou todo o seu povo. E se vocês leram ou se vocês conhecem a história de Ezequias, ele fez tudo certo diante de Deus. Restaurou todos os rituais, oração, ele destruiu toda aquela idolatria que existia no povo. E ele, como rei, ele dava esse decreto. Mas realmente, como eu disse antes, o povo seguia ele com alegria. E
se vocês leram, não era só ele, eram os sacerdotes, eram os levitas, e todo o povo começou a seguir a Deus por causa de Ezequias. Eu não sei se por causa de Ezequias, ou porque o povo reconheceu aquilo do rei e fazia aquilo com alegria. Quando os babilônios foram até lá, quando aquela história que eu contei, ele contou tudo aquilo, tal, e lá em 2 Crônicas 32 diz que Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia no seu coração. Aí eu coloquei ali em laranja que Deus algumas vezes se cala. Tem um filme também chamado Deus Não Está Morto, que uma professora, ela estava sendo processada porque ela falou de Jesus na sala de aula. E, na verdade, foi uma aluna que perguntou e ela respondeu. Mas aí teve gente que viu aquilo e achou que ela estava falando de Deus numa sala de aula que não podia falar. Então ela estava sendo processada por isso. E aí ela começou a orar a Deus, falou assim, Deus, por que eu estou sendo perseguida? Por que isso está acontecendo comigo, sendo que eu estou sendo fiel a Ti e falando de Deus e tal. E aí o pai dela, que era também cristão, também era muito sábio, ela foi se queixar para o pai dela, dizendo que Deus não respondia a sua oração, por que estava acontecendo aquilo, e parecia que Deus não estava respondendo para ela. E aí o pai dela disse o seguinte, que na hora da prova, o professor fica quieto. O professor fala quando ele está dando a aula. Ele ensina quando ele está dando a aula. Mas na hora da prova, se você perguntar, o professor não vai responder. Tem professores aqui, né? Na hora da prova, não pode colar, e o professor não vai responder, porque você tem que saber a matéria. Então, essa situação mostra que o professor, ele fica quieto na hora da prova, porque a gente devia ter aprendido a matéria antes, né? Então, às vezes Deus ele não responde, talvez para nos provar e ver se a gente aprendeu a lição. Então, é um bom aprendizado para a gente. Se um dia você orar a Deus e achar que Deus não está respondendo, talvez Ele esteja provando a tua vida e te provando para ver o que tem no seu coração, saber se você aprendeu aquilo que Ele já te ensinou. Por isso que a gente não pode também achar, tá vendo, ouviu a oração de Ezequias, também agora vai ouvir a minha e vai me dar mais 15 anos de vida. Vai fazer um milagre, a terra vai... Deus é poderoso para fazer isso. Mas é Ele que vai decidir, não sou eu. Né? Não é eu que vou determinar que Deus tem que fazer alguma coisa por mim, né? Como a gente ouve por aí. Eu vou orar quebrantado para Deus, pedindo algo que acredito ser o certo, mas é Deus que vai decidir o que é certo, o que é melhor, ou o que é para mim ou para minha vida, ou para nossa vida, para a comunidade, né? Então, não é minha oração que vai decidir, embora às vezes pareça que é a oração, né? Mas é Deus que decide, porque Ele avalia o nosso coração. Então, a gente tem que deixar claro que não é a gente que decide, mas é Deus que decide. Perfeita e agradável vontade dele. Né? Mas o que a gente pode tirar de Ezequias é que Deus ouve. Esse dia eu estava conversando com uma jovem aqui na igreja, algumas semanas, e ela estava em dúvida se Deus enxergava ela. Porque às vezes ela estava orando para Deus, para algumas coisas que na vida dela não estava dando certo, e às vezes ela estava com dúvida se Deus estava ouvindo ou estava enxergando ela.
E aí aconteceram algumas coisas assim meio sobrenaturais, não sobrenaturais, mas coisas que não eram normais. E ela percebeu que Deus estava percebendo a angústia dela. Então assim, Deus pode responder, mostrando claramente que Ele está te vendo, mas muitas vezes pode parecer que não. O Augusto Nicodemos disse que o nosso desafio é a gente persistir, mesmo quando a gente acha que Deus não está ouvindo. Mesmo quando a gente ora, ou quando a gente jejua, ou quando a gente busca, e parece que Deus não está ouvindo. E aí é aí que está o desafio, a gente persistir na oração, a gente continuar fazendo a vontade dele, mesmo que pareça que ele está calado lá e fala, pô, será que eu estou fazendo de errado? Então a gente tem que confiar que Deus é fiel e Ele vai fazer o que é melhor para nós. E aí a gente vai para Manassés, gente. Ele teve um pai tão bom, né? E aí Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 55 anos. A mãe dele chamava Efitzibá, mais um nome para dar para as filhas de vocês? E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante de Israel. E aí eu vou voltar um pouquinho. Eu falei que Ezequias foi um rei bom e influenciou o seu povo. Mas isso também não vai significar que todo o povo seguiu o que ele fez. Porque o filho não seguiu. Vem que o filho era novinho. Quando a gente estava na mocidade, né? A gente chamou um senhor chamado Werner para nos ajudar, para nos ensinar sobre criação de filhos. Nós éramos jovens, tínhamos sonhos de um dia construir uma família, e aí a gente chamou, não sei se era jovens casais ou se era mocidade, não lembro. E a gente perguntou sobre criação de filhos, e ele, como é que a gente podia fazer, né? Como é que a gente poderia influenciar nossos filhos para eles seguirem a Deus. E ele respondeu que a gente podia fazer tudo certo, mas quem ia tocar o coração dos filhos seria o Espírito Santo. Pela graça de Deus que os filhos iam seguir os caminhos do Senhor. A gente deve fazer o nosso certo. Seguir, falar e viver, né, ser um exemplo para os nossos filhos ou para quem a gente está influenciando como líder ou quem está do nosso lado. Mas quem vai tocar o coração da pessoa é Deus. E é pela graça de Deus que Ele vai alcançar essas pessoas. E a gente vê que Ezequias, ele foi um rei incrível, que não teve nem antes nem depois dele. Mas a gente vai ver que o filho dele não seguiu isso. E foi mal diante dos olhos de Deus. Mas pelo menos na sua angústia, porque Deus, ele caiu, né, os assírios dominaram e ele foi levado cativo também. Mas aí na sua angústia ele buscou a Deus, o favor de Deus. Ele se humilhou diante de Deus. E aí ele orou e o Senhor ouviu e atendeu. Mais uma vez, Deus atendeu o seu pedido e trouxe ele de volta. No caso de Manassés, está escrito que colocaram uma argola no nariz dele e prenderam ele com algemas. E de novo eu vou falar que eu assisti um filme esses dias, um seriado, que um rei lá, viking lá da Rússia, fez a mesma coisa com o irmão dele. Então eu pude imaginar o que ele fez. Ele prendeu o irmão aqui, ó, com uma argola, prendeu também e deixou ele numa gaiola preso lá. Aí quando eu li que o Manassés tinha sido colocado uma argola no nariz, eu falei, nossa, fez a mesma coisa com... E é terrível isso, eles eram cruéis, né?
quando eles pegavam as pessoas assim como cativos. E Manassés, ele orou, então ele voltou, porque Deus ouviu, e a partir daí ele seguiu, ou pelo menos não foi tão mal como tinha sido. E apesar dele ter se humilhado, apesar dele ter feito algumas coisas relativamente boas, o povo continuava seguindo, fazendo seus rituais lá no templo, apesar de ser para Deus, mas eram estátuas de outros deuses, nos santuários locais lá. Amon, esse foi um pouquinho pior, mas também esse durou só 2 anos. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava Mesulemete e era de Jotibá. Ele fez o que era mal diante dos olhos de Deus, como Manassés, o seu pai, havia feito. E ele seguiu o mesmo caminho de seu pai. Então, apesar de Ezequias ter sido um bom rei diante de Deus, tanto o filho como o neto não seguiram os caminhos de Ezequias. Está acabando os reis, né? Os reis que a gente não vai ficar tão escandalizados, né? Com os reis. Mas o que eu queria deixar hoje, para a gente terminar, é que líderes influenciam multidões. E multidões imitam os seus líderes. E lá em 1 Coríntios, diz que sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. E a minha pergunta de hoje, para nós, para todos nós, se você é um líder, que tipo de líder você quer ser ou vai ser? Como Ezequias ou como Manassés? Como Ezequias, que influenciou todo aquele povo a fazer o que era certo diante de Deus e faziam com alegria. Não era só porque era uma ordem, é porque eles viram em Ezequias que era real aquilo que ele tinha no coração. Agora, se você está na multidão, que líder que você vai seguir? Que líder você vai imitar? Ou melhor, que líder você quer ser parecido? Ou como Paulo, ou como alguém que não segue a Jesus. Um dia, quando eu chegar quando eu tiver cabelo mais branco, um dia talvez eu queira ser lembrado, talvez mais por esse versículo aqui, que um dia eu fui imitador de Cristo. E não imitador de algum outro ser humano aí que não tem Cristo, que não segue a Jesus e que tem outras prioridades na vida. Mas que um dia talvez as minhas filhas ou aquelas pessoas que um dia eu pude influenciar, que possam dizer da minha vida que eu combati um bom combate e guardei a fé. Né? E que espere que todos nós um dia possamos ser lembrados dessa maneira. Mais próximo de Ezequias. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, vocês têm 2 minutos. Um detalhe aí, quanto a esse Manassés, que sempre me chama a atenção. Ele nasceu durante aqueles 15 anos adicionais de vida do Ezequias. Então, se o Ezequias tivesse se conformado com o fato de que ele iria morrer, o povo ficaria poupado daquele camarada lá, daquele Manassés.
Eu não vou comentar isso. Mas é curioso. É curioso, né? Não que seja um modelo de qualquer Não, mas chama atenção. É que a gente sabe que, talvez seja essa a dúvida do irmão, né? Deus é soberano sobre tudo, né? E Deus sabe de tudo, então parece simplório falar isso, né? Deus sabia. Então, Por outro lado, Manassés, depois de tudo que ele aprontou, ele terminou bem. Isso também tem que lembrar. O texto aqui, texto traduzido, né? Eu ainda não aprendi o hebraico, pessoal, me perdoa. Mas não diz que ele se arrependeu, diz que ele reconheceu, né? Mas é bem provável que eles tenham se arrependido, senão, né? Mas ele reconheceu que estava errado. Então ele se humilhou, né? E aí Deus traz ele de volta justamente por isso. Mas parece que quando ele voltou, ele corrigiu. Não, corrigiu. A palavra diz que ele corrigiu e aí foi... O problema foi o Amon aí, que também 2 anos, né? Não tem muita coisa sobre ele também. Mas como a Albertina disse, serviu de mau exemplo, né?